Eu fui criado em igreja evangélica, desde que eu me entendo por gente. Eu sou de uma família crente, família batista de Niterói. Meu avô era diácono na igreja, um dos fundadores da primeira igreja batista de Niterói. Meus pais e meus tios, todos criados ali na Igreja Batista, e eu comecei a frequentar a Igreja Batista criança, meio que por obrigação, seguindo a lógica de que eu não podia ficar em casa sozinho. Embora eu quisesse muito ficar em casa sozinho, porque... Eu também odiava ir para a igreja. Eu odiava, porque a gente tinha uma concorrência muito desleal, que eram os Trapalhões, né, que passavam, eu não sei qual a tua idade. Comediante ainda. Né? Você é moça nova, mas eu sou um senhor de 51 anos, e na época eu bombava os Trapalhões, na época que eu tinha, sei lá, imagino que eu tinha uns 7, 8 anos, 9 anos. Sim. E eu queria muito ver os Trapalhões, porque era o comentário da escola do dia seguinte, e não tinha YouTube pra gente ver. Pra rever, né? Não tinha reprise. Então a minha maior felicidade era quando meu pai falava, porque na Igreja Batista a tradição é culto de manhã e de noite. Tinha aqui de manhã e de noite. De manhã e de noite. É um culto de manhã e tal. Aí você almoça, passa a tarde com a família e à noite tem outro culto. E quando a gente ia no culto de manhã no carro, por algum motivo, meu pai falava, então não vamos vir no culto hoje à noite, não? Porque não sei o quê. Aí explicava o motivo pelo qual ele não ia no culto à noite. E aquilo era motivo de muita vibração, de muita alegria. Muita alegria. Porque eu falava, caraca, escapei dessa tormenta que é perder os Trapalhões para ficar vendo um senhor falando de um Deus que eu não entendia, que eu não compreendia e que de verdade não compreendo até hoje. Não entendo até hoje. Mas eu lembro disso também, porque eu fui muito obrigada também a ir pra igreja. E eu lembro uma vez eu fiquei com muito remorso, porque não acabava aquela missa, o padre falava, não acabava. Eu lembro que eu olhava assim pra ele e falava assim... Aí o padre ficou pé da vida, assim, era cotoco desse tamanho, então assim. Você provavelmente vai pro inferno depois. Eu acho que eu vou pro inferno, não paguei o dízimo, vixe Maria. Aí ele ficou pé da vida, assim, aí eu falei, não dá mais. Mas é isso, obrigado, é complicado. Mas e aí? Aí eu tomei esse desgostinho pela coisa do culto, de ir à igreja e tal. E com 17 anos eu me converti ao evangelho, das igrejas que eu sempre frequentei e tal. Da Batista mesmo. Da Batista mesmo. Me converti numa igreja batista, como dizem, né? Como diziam pelo menos antigamente, dizem até hoje, aceitei Jesus. É um termo que eu acho no mínimo estranho, né? Eu aceitar. Porque, Jesus, é muita pretensão. Eu queria achar que não existe. Eu aceitei. Ele que acha que me aceita todo dia. Ele, diante do que há de mais puro, eu que só aceito todo dia. Mas, enfim, é assim que se fala, é assim que eu falo. Aceitei Jesus, comecei a querer provocar mudanças na minha vida. E aí, logo arrumei a namorada em Macaé, casei, aí veio Maria e Cauê, que Cauê você conhece, aquela íngua. Logo veio Maria e Cauê, e aí eu me separei da mãe deles e comecei a me afastar um pouco da coisa toda da igreja. Mas só uma dúvida, quando você se converteu, aceitou Jesus com 17 anos, foi por alguma situação desafiadora ou foi tipo do nada? Você estava super bem feliz e resolveu virar? Eu nunca fui infeliz, eu sempre fui, eu até tenho uma música que num grupo esses dias, que diz assim, você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. E essa é uma música muito cantada nas igrejas, Jesus, Jesus... Nele você pode confiar, mas tem essa frase, você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. E aí esse dia eu estava numa discussão com amigos, alguns pastores, inclusive, me batendo quase que de tamanco, porque eu falei que eu discordo dessa frase. Eu já era feliz antes de Jesus. Não teve uma virada de precisei buscar Jesus? Não teve assim, tá caindo nas drogas, ou na bebida, ou bateu na mãe, nada disso. Aliás, a primeira vez que eu me converti, que eu levantei a mão na frente de uma comunidade de fé, e levantei a mão e fui lá na frente, foi por causa da minha mãe. Por quê? Porque eu tinha adolescente, tinha bebido todas, e minha mãe abriu a porta, ouviu um barulho, e eu caí, que eu estava encostado na porta esperando passar a hora, a tonteira, a loucura. Descobrindo a birita. Descobrindo não, já bebia bastante. Quando eu caí, meu filho, meu pai olhou e falou, não desmaio não, isso é só o porre. Jogou no colchonete na sala. No outro dia acordei, era domingo, minha mãe triste chorando. Ela nunca tinha visto aquela cena.
eu falei, caramba, aí no culto à noite, vai no culto, Marcia, que aí eu já podia decidir. Eu tinha mudado para Macaé, saí de Niterói, já era uma cidade menor, e aí já cabia a mim, de vez em quando, falar, não, hoje eu não vou não, mas de vez em quando, era sempre. E eu falei, não, mãe, eu vou sim. Aí fui pro culto, aí quando o pastor perguntou, alguém aqui aceita Jesus, quer mudar de vida? Aí eu falei, puta, acho que eu vou dar esse presente pra minha mãe. Eu vou pedir desculpa, sabia que tinha alguma coisa. Aí eu falei, aí um monte de gente levantou, né? Eu também, cara, só que eu era muito conhecido na igreja, de jogar pelado e tal. Tinha mudado pra Macaé há pouco tempo, mas todo mundo já me conhecia. Aí veio aquela galera toda me abraçar e falar, ai, que legal, aceitou Jesus, não sei o quê, e vibrando. Só que eu não tinha muita consciência do que realmente estava querendo naquele dia. Era mais para deixar minha mãe feliz, entendeu? Você não estava... A conversão mesmo de você falar, putz, não, eu tô a fim de estudar mais essa parada aí. Aí foi com... Foi depois da separação. Não, foi com 17 para 18. Depois, aí fiquei esse tempo todo casado, aí me separei, aí me afastei um pouco. Mas até quando eu estava afastado, separado, eu tinha uma conexão muito forte assim, com o divino, uma coisa toda de fera, era uma coisa muito latente assim, para mim. Então eu sempre estive com... quando você mergulha em águas profundas, mas tem um cabo para te puxar de volta, sim. A conexão existia, sabe? Sim. Por mais merda que eu estivesse fazendo, pirando e querendo uma adolescência meio tardia, porque criado na igreja o tempo todo, quando você vira adulto, se separa, você quer recuperar um tempo perdido e tal. Sim. Enfim, e aí fiquei esse tempo, mas a corda estava conectada e fui puxado por um espírito que eu chamo de santo.